Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui com mais uma palavra para te abençoar, para te ajudar a você se encher da fé bíblica que agrada a Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que possamos nesse vídeo aprender com Deus a cada dia mais, estar cheios de fé, crescendo de fé em fé, para que possamos agradar o coração dele e fazer a sua santa vontade. Hoje eu quero falar para um público que às vezes já identificou que isso está acontecendo com elas, porém às vezes não assumiu por vergonha, por ter o medo de Deus. A gente sabe que o que mais agrada a Deus, pessoal, é a sinceridade. A sinceridade quebranta o coração de Deus, porque Deus não resiste a uma pessoa sincera e que coloca isso diante dele em palavras. Porque fato é verdade, minhas irmãs, que não adianta nós estarmos dentro da igreja, participando, sabe lá, de um grupo, fazendo algo para Deus, se não estamos crendo de fato da maneira que o agrada, da maneira que ele deseja. Então, requer de algumas pessoas, nós vamos falar aqui de um grupo de pessoas que vai requerer uma sinceridade e uma atitude, porque uma sinceridade e uma atitude em direção a Deus muda tudo. Eu quero falar aqui com um grupo de pessoas que diz assim: eu quero crer, mas não consigo. Eu quero crer nas Escrituras. Eu quero crer no que a palavra de Deus fala, mas eu não consigo crer. Eu não consigo crer. Às vezes vem um pensamento que é criação de homens, é palavra de homens, é invenção de homens. Ou às vezes você fala, eu acredito, mas em algumas partes. Ou quem sabe lá você até fala, eu creio, mas imbuída de uma emoção, imbuída por uma motivação, né? Às vezes você está dentro da igreja e o pastor está lá imbuído de uma fé, as pessoas, os membros estão imbuídos de uma fé e você está lá, às vezes participa de algum grupo, você fala, eu creio, amém, concorda, mas lá dentro do seu interior, você sabe que da porta da igreja para fora, quando vem os momentos de a gente demonstrar essa fé diante dos problemas, das tempestades, da chuva, você não tem mais a mesma convicção, a mesma certeza, o mesmo ânimo, a mesma crença. E isso é muito grave, porque nós devemos crer quando estamos na igreja, imbuídas, né, daquele grupo de pessoas, dos irmãos, mas devemos crer também do lado de fora, sozinhas, porque é um momento que a gente mostra para Deus a nossa fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé o agradamos muito. Mas que tipo de fé que ele quer? Que tipo de fé que ele almeja? Eu quero ler aqui para vocês algumas passagens da Bíblia, mas antes eu quero falar com você. Que você fala assim, eu queria tanto crer, eu queria tanto que meu coração queimasse nessa fé, nessa certeza. Eu quero deixar aqui para vocês, meus irmãos, que o segredo para você receber a fé espiritual, a fé sobrenatural que vem de Deus, é você primeiro ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então você precisa ter um momento no seu dia, na sua semana, para ir até a igreja, ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você escuta a palavra, quanto mais você participa de reuniões, mais você está se enchendo da fé. Mais você está se alimentando da palavra de Deus. E a qualquer momento pode nascer a fé que agrada a Deus. E qual é a fé que agrada a Deus? Nós iremos falar isso.
Mas antes eu quero ler aqui algumas passagens para vocês, que diz assim lá no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 27 ao 28, que diz assim: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aqui nós entendemos que o Filho revela o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então essa fé bíblica, que agrada o coração de Deus, quem revela para você é Jesus. O Espírito Santo revela Jesus e Jesus revela a Deus Pai. Então, a quem ele quiser revelar, às vezes você fala assim, mas ele não quer revelar para mim essa fé. Porque eu estou na igreja, eu frequento, eu vou há muitos anos, mas eu não consigo crer com essa certeza, com essa convicção absoluta. Você não pode falar que ele não quer revelar para você. E mesmo que você acredite que ele não quer revelar essa fé para você, que não é verdade, ele quer revelar. Mas você tem que saber que a Bíblia também diz que pedi, pedi e dar-se-vos-á. O que você deve fazer é pedir. Ir na igreja, se alimentar da palavra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas pedir a Deus essa convicção, essa certeza, essa fé que queima, que arde dentro de muitas pessoas. Você não pode aceitar ser um café com leite, meio quente, meio frio. Você tem que estar queimando na fé, na certeza da convicção, dessa crença, dessa fé que agrada o coração de Deus. Você precisa estar fervorosa, fervoroso. E só existe um jeito de estar pedindo, buscando, se alimentando, fazendo a sua parte, porque o Filho quer revelar. Lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, diz assim: E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. É o que nós estamos falando. Muitos dizem que tem fé, muitos falam que crê, mas essa fé que faz a pessoa ser fervorosa, crer dentro da igreja, fora da igreja, crer junto com os irmãos, crer sozinha, essa fé não é, infelizmente, de todos. Mas, se todos buscarem ter essa fé, se aplicarem, se dedicarem, receberão. Receberão porque Deus é fiel e Deus quer revelar essa fé para você. Porque a fé, o que é a fé? A fé é o ponto de contato com Deus. Deus não se move a sentimento, Deus não se move a lágrimas, mas Deus se quebranta, se inclina para uma pessoa que manifesta a fé na palavra dele. Deus honra a fé. E por que Deus honra a fé? Porque a fé o honra. Então, é um princípio de honra. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé o agradamos muito. Mas que fé é essa? A fé natural? Não, a fé do sobrenatural, a fé na palavra de Deus. Então, a base de um movimento de fé, onde na emoção diz crer, mas no dia a dia, longe da congregação, longe do pastor, longe do líder, longe dos obreiros, que mostramos de fato e verdade se cremos ou não. É quando estamos sozinhos, é quando estamos enfrentando as nossas guerras. Então, primeiro de tudo, você tem que ser sincero e dizer para Deus: meu Deus, eu não consigo, eu me esforço para ter essa fé, mas eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo alcançar esse patamar de fé, patamar de crença. Porque a palavra de Deus fala, meus irmãos, que nós devemos crer como diz as Escrituras. Veja essa palavra. A palavra de Deus fala lá no livro de João, capítulo 7, versículo 38 e o 39, diz assim: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Em outras traduções da Bíblia, diz assim: Quem crê em mim, como diz a Escritura,
fluirão rios de água viva do seu ventre. A pessoa vai ter essa fé, a fé que crê, como diz a Escritura, vai ter fé para si, vai ter fé para os outros, vai ter fé para passar, vai ter fé para dividir, vai ter fé para ensinar, vai ter fé para aprender, vai ter fé para romper. E, acima de tudo, agradar a Deus e provar do seu sobrenatural, ter suas experiências com Deus, ter os seus momentos de intimidade com Deus através da fé. Vai pedir uma resposta, Deus vai dar, porque a pessoa, quando tem essa fé, como crê, como diz a Escritura, ela sabe ter o discernimento para entender as respostas de Deus, os sinais de Deus. Por quê? Porque a fé, como diz a Escritura, faz ela ter esse ponto de contato com Deus. Então, fato é que nem todos têm. Isso é muito perigoso. Você está dentro da igreja e não crê como diz a Escritura. Crer como diz a Escritura é você crer em tudo. É você crer que o mundo foi criado pelo poder da palavra. Deus falou, haja luz e houve luz. Há pessoas que não conseguem crer, mesmo dentro das igrejas, que o mundo foi criado pela palavra. Tem pessoas que têm dificuldade de crer nisso. Tem pessoas que têm dificuldade de crer que um homem foi parar na barriga de um peixe, de uma baleia, que nós entendemos, eu entendo como baleia, mas é um peixe. Tem pessoas que não crê. Mas eu tenho que crer como diz a Escritura. Aleluias! Por essa fé, por essa revelação. Tem pessoas que não crê que de um peixe tinha dinheiro dentro do peixe. Tem gente que não consegue crer nisso. Tem gente que não consegue crer que o Pedro, discípulo, andou sobre as águas. Quando ele olhava para Jesus, ele andou sobre o mar. Tem gente que não crê. E pior, está dentro da igreja. Existe uma canção que eu vou dizer como testemunho meu, que na época eu já estava ouvindo a palavra de Deus, eu trabalhava no local, no condomínio, e lá tinha alguns servos de Deus, né, que falavam da palavra, conversavam entre si, e eu, incrédula, né, acreditava sempre em Deus, sempre acreditei, mas não acreditava na palavra. Eu não frequentava igreja, eu não conhecia a palavra de Deus, mas eu, através da cantora, né, da cantora gospel, Fernanda Brum, eu tomei conhecimento de uma canção, de um louvor que dizia assim: abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir o teu grande amor. E aí, essa canção, eu ficava escutando no meu celular, durante o almoço. Eu já estava sendo tocada pelo Espírito Santo, eu já estava sendo... o Espírito Santo me rodeando ali através dos servos dele naquele local de trabalho, falando comigo. E eu ficava cantando. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim. Pois eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. É uma canção linda da Fernanda Brum. E eu lembro que o meu colega, servo de Deus, né, que a gente trabalhava junto, ele já frequentava igreja, já participava de tudo da igreja, muitos anos de igreja. Ele ficava lendo a Bíblia no almoço e ele falava: Luana, canta isso baixo, porque as pessoas não vão entender, principalmente essa parte, né? Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Mas eu cantava, e eu cantava com a sinceridade. Eu não cantava debochando, eu não cantava brincando, porque a minha alma sofria, porque estava longe de Deus.
E eu cantava essa música. E Deus ouviu a minha oração, o meu louvor sendo cantado por mim. E me revelou essa fé tão forte e importante para mim hoje. E eu me emociono, meus irmãos, porque a fé para mim é um presente de Deus, essa fé, porque sem essa fé eu não sei o que seria de mim. Sem essa fé que faz a gente levantar da cama com esperança, crendo em tudo que a palavra de Deus fala. Só que eu precisei pedir e bater, pedir. E essa fé não veio assim, de repente. O entendimento, a compreensão, a visão do mundo, como a palavra de Deus fala, não vem de repente. Mas Deus não deixa nenhuma oração sem resposta. Então, assim, eu me lembro que na época, né, vou contar aqui para vocês, que eu estava sondando como era esse negócio de igreja, de fé, de servir a Deus. E eu lembro que eu cheguei para outro servo de Deus, que era um guardião da piscina, e falei com ele como era essa história de abrir mão, né? Porque eu ouvia muitos deles falando que deixa a sua cruz, né? Toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga Jesus. E na época eu bebia cerveja. E eu falei com esse guardião de piscina, conversei com ele, o Marcelo, né? Conversei com ele e perguntei como que é essa história, eu vou ter que parar de beber? Aí ele falou, Luana, Luana, você vai precisar parar. Bebida não é de Deus. E eu falei, mas vem cá, nem 2 latinhas, 3 latinhas, eu querendo negociar com o Espírito Santo. O Espírito Santo usando ele, o servo dele, falando comigo. E eu querendo negociar. Aí ele falou, Luana, você já viu uma pessoa beber 2, 3 e ficar só nisso? Eu falei, não, né? Realmente não fica. Aí ele falou, pois é, vai ter que deixar. E eu presa ali no vício, né? Mas o Espírito Santo foi falando comigo. E após esse trabalho eu saí já frequentando igreja. Cheguei para outro colega meu desse condomínio e falei, olha, eu estou já indo na igreja. Eu estava orando por você, Luana. Então é forte. Essa fé você pode ter, você tem que pedir. Nós temos que pedir todo dia. Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta a nossa confiança na tua palavra, porque os olhos mostram uma coisa, né? A gente ouve muita coisa, a gente sente muita coisa, mas temos que crer, como diz a Escritura. A Escritura falou, está falado, porque é Deus falando e Deus é fiel. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.